maravilhoso, que eu queria saber um pouquinho dessa história, como é que foi. Como começou, né? Sim. Então, boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, né? Eu que agradeço. Nunca participei de algo do tipo, de nenhum podcast. Estou aqui inteira, né? Para tornar essa noite, vencer até meus medos, minhas vergonhas, que eu sou bem vergonhosa. Mas eu tô aqui para isso. Eu me chamo Brenda, tenho 24 anos, sou casada, tenho uma filha de 7 anos. Meu Deus. E ela é minha vida, a nossa vida. Tudo que a gente faz é por ela, né? E eu comecei nesse mundo de unhas através da minha mãe. A minha mãe, ela trabalhava com unhas a domicílio, só cutilagem. Uhum. E eu era bem pequenininha, eu lembro que eu era bem pequenininha e eu acompanhava ela quando ela ia fazer nas casas das pessoas, e eu ia com ela, com meu irmão. Ficava brincando e sempre observando ela fazendo lá, né? Achava interessante. Mesmo sendo tão nova, eu já sentia vontade de ter alguma coisa para me ganhar dinheiro, que eu sempre fui assim, muito independente, de querer ter meu próprio dinheiro, de conseguir alcançar os meus objetivos, tudo isso. Então, ao passar do tempo, né, fui ficando mais velha e minha mãe sempre vivia se mudando, morando em várias cidades. E em todas essas cidades eu encontrava amigas que eu procurava fazer cutilagem nelas, mesmo sem ganhar dinheiro. Uhum. Meio que um treino, né? Meio que um treino. E como eu sentia esse desejo de aprender, eu ficava como se fosse treinando, né, nas mãos delas. E eu fui gostando. Minha mãe começou a trabalhar no centro e parou de fazer unhas, né? E foi daí que a gente veio morar em Caruaru. Já morei em outras cidades também. E aqui a gente ficou, graças a Deus, que eu não aguentava mais me mudar. Eu fazia amizades e do nada minha mãe dizia: amanhã a gente vai se mudar. Eita. Aí eu pegava e tá certo, aí Tinha que ficava fazer. triste, não tinha que fazer, eu era muito nova. Aí quando eu vim morar aqui em Caruaru, eu comecei a estudar numa escola, fiz amizades também, vizinhas. E eu lembro que eu ficava fazendo cutilagem na minha mãe, na minha tia também, nas minhas amigas, sempre treinando, né? E eu comecei a ver que dali eu poderia ganhar dinheiro. Uhum. Né? Eu lembro que eu fazia cutilagem a R$10, pé e mão. Só pra ganhar alguma coisa mesmo. Sim. Aí tinha gente que fazia só mão, era R$5, só pé, R$5. Nossa. E eu fazia cutilagem, né, nessas pessoas e ganhava um dinheirinho, né? Dava pra me comprar algumas coisas. E minha mãe sempre trabalhando no centro. Até que um dia eu conheci meu esposo na escola e a gente começou a namorar, né? E fomos estudar juntos. E quando eu saí dessa escola, foi que a gente começou a namorar, na verdade. Enquanto eu tava estudando lá, a gente não namorava, só era amigos. Aí quando eu saí de lá, eu comecei a namorar com ele. E eu fui mãe muito nova, com 16 anos. E quando eu fui, a partir do momento que eu descobri que eu tava grávida, eu já casei. Uhum. E daí que eu fui morar com ele e só ele trabalhava. Eu não trabalhava, apenas ficava em casa, esperando, né, minha gestação, o tempo da minha gestação chegar ao fim e descansando, tudo isso. Mas eu sempre com aquela sede de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, porque eu sempre quis, né, isso. Eu nunca fui de ficar em casa só esperando, nunca. E quando minha filha nasceu, eu passei 8 meses sem trabalhar. Uhum. E nesses 8 meses, a esposa do tio do meu marido, ela me fez um convite de trabalhar no salão dela. Eu lembro que ela trabalhava com gel e minha sogra falou para ela que eu trabalhava com cutilagem. E daí ela me convidou para trabalhar com ela só com cutilagem. E ela trabalhava com gel. Aí eu fui, né, trabalhar com ela. Só que a minha filha, e ela, tanto eu quanto ela, a gente era muito apegada uma à outra. E como eu tinha que ir trabalhar e meu esposo também trabalhava, eu tive que deixar ela num hotelzinho. E nesse hotelzinho ela não se adaptou.
ela chorava muito e eu ia me embora pra casa e tudo isso. Então, digamos que foi como se fosse, tipo, eu queria fazer unha, mas não dava naquele momento. Então, eu senti que eu tinha que respeitar aquilo. Sim. E eu tive que parar. Eu parei, né, de fazer unha. Eu disse à esposa do tio do meu esposo que eu não poderia ir mais, porque eu ia ficar com ela até ela ficar mais velha um pouquinho. E daí eu ver o que eu ia fazer da minha vida. Sim. E eu fui e cuidei dela. Quando ela fez 1 ano e 2 meses, eu recebi outra proposta de emprego, né? Só que totalmente diferente de unhas. Eu fui convidada para trabalhar também pela esposa do tio, mas só que era outra já, do meu esposo, como funcionária pública. Sim. Era de trabalhar numa creche. Uhum. E eu topei, né? Claro. Porque eu queria trabalhar e eu queria ter meu dinheiro, eu queria ajudar meu esposo. Queria que a gente crescer, né? Porque a gente sabe que uma pessoa só trabalhando é bem complicadinho. E eu fui trabalhar nessa creche e eu conheci várias pessoas, várias amigas de trabalho. E daí, elas sempre ficavam querendo fazer a unha, não sei o quê. Eu queria tanto fazer minha unha, não consigo arrumar ninguém. Aí despertou em mim novamente essa parte de fazer unhas. E eu falei pra elas, né? Eu sei fazer cutilagem e pintar. Aí elas, então tu vai fazer em mim. Aí eu comecei a trabalhar em casa. Quando, por exemplo, eu trabalhava de 6h20 até 2h da tarde. Aí, entre esse tempo que eu ficava livre, à tarde, né? As meninas saíam do trabalho e eu ia fazer a cutilagem delas. E eu lembro que no sábado também eu trabalhava. E até na creche mesmo, quando eu saía, não podia sair, eu fazia também. E eu ficava fazendo, até que chegou um dia que eu comecei a fazer minha unha em gel em um local. Uhum. Eu não conhecia, né? Foi como cliente, no caso. Isso, como cliente. Minha amiga foi primeiro e eu ficava, eu não vou fazer isso não, que isso estraga a unha. Uhum. Eu não vou fazer isso não, minha unha é tão bonita, eu não vou botar esse negócio na unha. Não, minha unha é linda já. Tipo, não quero. Aí, eu via que ficava bonito, né? Aí me senti com vontade de fazer. Aí eu fui nessa menina, ficava fazendo minha unha com ela. Até que chegou um tempo, a gente criou um vínculo, ficamos mais íntimas. E ela começou a perguntar sobre minha vida, o que eu fazia, o que eu gostava. E eu falei pra ela, eu trabalho na creche, né? E também faço cutilagem de mão e pé, esmaltação. Eu fazia até uns desenhinhos bem engraçados. Eu morro de rir hoje quando eu vejo aquelas florzinhas com palito de dente, sabe? Fiz muito. Muito engraçado. E ela falou, que bom. Aí ela ficava, toda vez que eu ia fazer a unha com ela ficava me convidando pra entrar nesse ramo. Ela fazia, Brenda, eu lembro que ela dizia assim, Brenda, tu faz unha, por que tu não tenta? E eu lembro que eu dizia pra ela, mulher, não tenho paciência. É uma coisa muito delicada, que eu escuto isso de muita gente. Até hoje, né?